Bom dia a todos. Bom dia. Que possamos nessa manhã bendita que Deus nos concedeu fazer uma oração em agradecimento. Convido a todos para que possamos nos concentrar em Jesus, nos concentrar em Maria de Nazaré, pensando nessas duas figuras que nós temos como a representatividade do caminho para a divindade, o Senhor da vida. Que possamos nessa manhã bendita, agradecidos por termos aberto nossos olhos e ter conseguido chegar até esta casa bendita. Agradecidos por tudo que já recebemos nessa oportunidade atual da existência terrena material e também pela continuidade da vida no mundo espiritual. A todos quantos aqui conseguiram se achegar, sejamos muito bem-vindos na casa de Bezerra de Menezes, esta casa bendita que abre suas portas para podermos juntos compreender um cadinho mais das lições de amor, das lições das leis do Papai da Vida. Obrigado, Senhor, por tudo que temos recebido e pedimos o amparo, a ajuda, a orientação para que nas instruções que teremos na manhã de hoje possamos sair um pouquinho melhores do que quando aqui chegamos. Assim damos por iniciado a nossa palestra, o nosso evangelho da manhã de hoje. E que assim seja. Queridos amigos, que alegria vos reencontrar. Já nos cumprimentamos, já nos falamos no café da manhã, sempre é uma grande alegria. E hoje nós temos um convidado muito especial, nosso irmão Everton. Ele frequenta aqui a casa às terças-feiras e já há alguns anos tem participado conosco dos estudos, das palestras, dos tratamentos, e é uma grande alegria tê-lo agora neste outro lado do salão, que é no púlpito de palestras, né? Então hoje ele vem trazer para nós lições, experiências, e desejamos ao nosso querido amigo toda a sorte, intuição e que possa a melhor instrução a chegar. Então, está contigo a palavra. Bom dia a todos. Meu nome é Everton Anunciação, tenho 54 anos, parece 18, mas 54 anos. Nasci em Brasília, morei 20 anos em São Paulo, morei nos Estados Unidos, tem 5 anos que eu moro em Curitiba, amando essa cidade. E moro aqui do lado. Eu falei assim, eu tenho que achar algum centro para frequentar, que eu sempre amei o espiritismo, e achei aqui o Google, me trouxe aqui e frequento mais ou menos 1 ano e meio. Fui muito bem recebido, com muito amor, e eu sempre, independente da religião ou do credo, eu sempre procurei fazer algo bem para a comunidade. Eu não quero viver trancado na minha casa pensando só no meu umbigo e na minha... Porque viver só trancado tem alguma coisa errada. Você tem que ver para fora, não só para dentro, né? E aí o Celcinho me convidou aqui para contar a minha história do que eu estou fazendo. Eu sou empresário, tenho meus negócios,
Só que, como eu nunca pensei em viver só para mim, sempre viver para a comunidade, eu podia estar morando em qualquer lugar do mundo, mas eu escolhi continuar no Brasil, ficar no Brasil. Eu falei, não, eu quero ajudar. Mas primeiro eu tenho que aprender a ajudar. Primeiro a mim, as outras, porque senão pode ajudar e fazer de forma errada. Existe estudar para fazer o bem. E aí, o Celcinho convidou, porque ele viu a minha pesquisa que eu estou fazendo nos últimos 2 anos, foi a pandemia, me fez o quê? Uma meta ousada, que é o quê? Ok, o Espiritismo me ajudou muito. Os ensinamentos de Kardec, de Jesus. Só que como aquela pessoa que quer passar o conhecimento adiante. O que eu fiz? O Celcinho me convidou para contar a história da minha escola, que eu estou montando uma ONG. Já é uma escola constituída, mas não tem sede, não tem dinheiro, eu mesmo estou bancando meu tempo e meu dinheiro. Chama Escola Sem Livros. E qual é o objetivo da minha ONG Escola Sem Livros? Não é pouco, não é pequeno. É levar o Espiritismo para outros lugares, fora do centro. Imagina tudo isso que vocês frequentam aqui com o Celso, com o Celcinho, nos últimos anos. O meu objetivo é levar isso para as comunidades, para as escolas, favelas, penitenciárias, presídios, em qualquer lugar. Para pessoa rica, pobre, não importa. Esse é meu objetivo. Porque aqui a gente já está mais ou menos, entre aspas, se encontrou. Agora, por que esse conhecimento aqui não pode ir para fora? Essa é a minha missão de vida, que já estava na minha cabeça nos últimos 20 anos. Só que só agora na pandemia eu tive a coragem de começar e um pouquinho de tempo para pensar nisso. Então, basicamente, eu vou falar para vocês o que eu tenho feito nas minhas pesquisas. O pai do Celcinho, mais o Celcinho, viu as minhas dúvidas, minhas angústias, tanto de me preparar para levar conhecimento, como também entender o que é o ensinamento. Tá? Então, é essa história que eu vou falar para vocês, da minha escola, ONG, chamada Escola Sem Livros. Tá. Eu sou aquele menininho caçula ali dessa família. Brasília foi inaugurada em 1960. Meu pai chegou em 58, foi um dos pioneiros em Brasília, José Ramiro Anunciação, conhecido como Baianinho, nordestino, que foi para Brasília, e eu nasci lá, nesse bairro, que graças a Deus ontem até eu consegui lá, eu vou estar lá semana que vem, daqui 2 semanas, vou conseguir fazer uma palestra no mesmo bairro onde eu nasci, para 178 pessoas. Meu bairro tem a mesma idade que eu. Então, e vai ser a primeira que eu vou realmente mostrar a palestra inteira. Lá em Brasília eu já fiz outras, mas essa vai ser a primeira no meu bairro. Só que crescendo numa família que foi criada católica, maneira católica, e na adolescência, eu ia para a igreja mais preocupado com o que eu ia fazer depois da igreja. Para baladinha, conhecer isso, aquilo, mas nada preocupado com a igreja. Que ninguém me falou assim, por que eu tenho que ir para a igreja? E eu era esse menino ali. Família, irmãos de mais 4 irmãos. A vida foi passando, a gente vivendo aquela forma de ir para a igreja, mas não entendendo por que eu estava indo para a igreja. Ninguém ensinava para a gente por que as coisas, só mandava executar. Aí chegou mais ou menos aos 14 anos, eu acho que eu tinha 14, 15 anos de idade, a minha mãe também não tinha estudo, igual meu pai também não tinha estudo. Meu pai era marceneiro, fez muitos móveis do Palácio Planalto, do Congresso Nacional, foi um carpinteiro respeitado, mas não teve estudo, igual minha mãe. Ok, mas deram amor pra gente, valores, ética. Aí um dia, um vizinho, amigo da gente, dela lá, apareceu na frente de casa, numa segunda-feira, com uma Kombi. Falou assim, isso a gente com 14 anos de idade. Entramos na Kombi, falou assim, vamos todo mundo ser espírita. Nem sabia o que era ser espírita, nem sabia o que era, nunca tinha entrado numa Kombi. E fomos para lá, assistir a palestra, igual essa que vocês assistem aqui com o Celcinho, ao sábado ou terça-feira. Aí, de novo, lógico, isso fizeram com amor. Eles queriam que a gente assistisse a palestra. Mas eu acho que naquele momento faltou o quê? Lógico, minha mãe me amava. O rapaz talvez amava a gente. Só que talvez, antes de colocar a gente no carro, eu não estou querendo julgar, mas alguém podia ter sentado com a gente e dizer assim, por que estão colocando a gente na Kombi? Onde essa Kombi vai levar a gente? Ou seja, fizeram isso na nossa escola pública,
Me colocaram no... Eu nunca gostei de matemática, só que eu trabalho com matemática. E ganho bem com matemática. Mas não sou matemático. Mas ninguém nunca explicou por que a matemática. Então, naquela época, me colocaram na escola, também não explicaram para quê. Nunca fui um bom aluno. Aí, ninguém nunca me explicou por que estar na escola. E depois me colocaram numa Kombi, levaram para o centro, mesmo me amando, pessoas que me amavam. Mas não falaram assim, por que você tem que entrar nessa Kombi? Então, resumindo para vocês um pouco da minha escola, é dizer para as pessoas por que entrar na escola, por que entrar nessa profissão, por que entrar nesse relacionamento, por que entrar na vida. Porque isso poupa muitas dores. A gente vai errar, mas reduz um pouco das dores. E aí entramos nessa Kombi e fomos para o centro espírita. Fiquei talvez 1 ou 2 sessões, 3. Ninguém entendeu o amor da minha mãe. Eu não entendi, ninguém entendeu. Naquele mundo todo, lógico, todo mundo católico na nossa redor. Ninguém entrou, ninguém continuou. Com certeza minha mãe deve ter ficado desanimada e não frequentou mais. Aí, por dores, por aprendizados, eu entrei de novo no espiritismo só com 28 anos de idade, morando em São Paulo. Ou tentando achar a cura da esquizofrenia do meu irmão, pontualmente ali, fazendo algumas pesquisas. Então, basicamente, essa foi a trajetória. Ou seja, de 14 anos até os 28 anos, foi um pouco de dor para entender o espiritismo, para me encontrar enquanto religião ou filosofia de vida. Só que, de novo, aos 28 anos de idade, morando em São Paulo, naquele momento de me entender enquanto ser humano, todo mundo, ok, algumas coisas foi aprendendo pela dor durante a vida. Mas ninguém nunca me falava por que eu tinha que fazer aquilo. Aí um dia eu estava revendo a revista Veja, olhando a revista Veja, que era famosa no Brasil, e de repente eu abro uma folha no jornal, na revista. Veja essa foto aqui. Essa foto mudou minha vida em 1994. Ou seja, o espiritismo não conseguiu, minha família não conseguiu, nenhuma escola conseguiu mudar minha vida. Enquanto entender a humanidade. Mas em 94, aos 28 anos, eu vi essa foto na Veja e essa foto mudou minha vida. O que essa foto é? Estava tendo uma guerra no Sudão, na África, em 94, uma guerra civil, briga por poder, como está agora tendo lá de novo. E o Kevin Costner, um fotógrafo que ganhou o prêmio Pulitzer, o maior prêmio do mundo, é o Oscar da foto. Ele tirou essa foto. E ele, com essa foto, ele ganhou $1 milhão. Foi a melhor foto do ano em 1994. Só que, era o quê? Ele estava passando, viu essa criança morrendo de fome ali, e o abutre esperando só ela morrer. Essa foto mudou minha vida. Tudo que ninguém tentava mudar minha vida, não atingia. Eu vi essa foto, essa foto mudou minha vida. O que eu fiz? Comprei o direito autoral dessa foto. Em vários livros que eu tenho publicado, às vezes eu coloco ela como segunda capa. Eu coloco uma capa bem bonita na primeira, depois já coloco essa para chocar a pessoa. Deus o tenha, Kevin Costner. Mas olha o que aconteceu. O Kevin Costner, que foi o americano que tirou essa foto, infelizmente, o que ele fez? Ele ficou indignado por ter ganho o prêmio de $1 milhão. O que ele fez? Ele suicidou. Porque, qual foi a indignação dele a princípio? Quer dizer que vocês, humanidades, ao invés de tentar resolver o problema da guerra ou da fome, vocês preferem me dar o dinheiro? Deus o tem, mas eu não teria feito isso. Eu teria $1 milhão, eu traria 1 milhão de crianças da África. Eu não me mataria. Mas Deus o tenha. Cada um com a sua decisão. Mas essa foto mudou minha vida. Então, vejam que uma educação no momento certo, na hora certa e da forma certa, você pode mudar uma vida. Por quê? Porque está explicando o porquê está fazendo a mudança. Às vezes, a gente querendo amar demais, faz errado, porque a gente não se prepara para educar. Tá? Ou seja, com essas mudanças que foram acontecendo na minha vida, eu fui pesquisando.
Eu queria me entender enquanto homem, enquanto cidadão, enquanto pessoas. E fui fazendo livros, pesquisas, tanto para entender o que você pensa, o que você pensa, o que a gente tem em comum, o que eu tenho errado, o que eu tenho certo, quem é religião, o que é Deus, quem é Deus, o que é tudo. Eu fui pesquisando. Primeiro para entender os problemas, para entender quais são os problemas que eu tenho que corrigir em mim, o que é problema que vem dos outros que eu estou assumindo. E nisso eu fiz várias pesquisas que viraram projeto, viraram série no Fantástico, fui na Hebe Camargo, Rony Von, várias coisas. Por quê? Para entender primeiro a mim mesmo e quem sabe virar livros para as outras pessoas. Vários livros até essa semana, de ontem para hoje, está 5 dias, está de graça na Amazon. Quem acessar a internet lá, na Amazon está de graça. Estão baixando, muitos livros estão baixando porque está de graça lá. Que são pesquisas que eu fiz nos últimos 20 anos para primeiro para eu me conhecer e compartilhar com a sociedade. Porque a gente, enquanto homem, às vezes, a gente pode receber muito. Minha mãe, tendo sido criada como machista, ela pode criar homens machistas. Amor demais às vezes estraga. E violência também demais estraga. E aí, a partir das pesquisas, onde cheguei, tá bom, cheguei à conclusão, ok, eu sou espírita, acredito no espiritismo, mas acredito que tem pessoas maravilhosas que eu encontrei em outras religiões. Tem pessoas ateus que eu conheço maravilhosas, pessoas de católica, umbanda, não importa, maravilhosas, que valem no final das contas, é a atitude, como que você vive. Mas aí eu cheguei à conclusão, eu quero levar o espiritismo para fora dos centros. É uma missão bem maior que eu. E aí começou essa trajetória a partir dessa pesquisa, das pesquisas que eu fiz desses vários livros. Tá bom. Só que eu tinha que pensar assim, tá? Quais problemas que eu quero resolver? Tentar resolver. E não sou eu sozinho, é muita gente. Porque é muito cômodo esperar o Everton, o Celcinho, qualquer pessoa, resolver um problema que é da toda a sociedade. Não, é de todo mundo o problema. Não importa se na minha rua, não importa se é numa favela, numa mansão, todo mundo é da sociedade, é de todo mundo. Então, para montar a Escola Sem Livros, o que eu fui pensando? Eu tinha que definir quais problemas que eu tenho que tentar resolver, sozinho ou acompanhado. Então, como eu gosto de informações, de dados, eu fui atrás dos dados. O que afeta uma família hoje, ou um jovem, ou um adolescente? Eu mapeei, a partir dos dados oficiais, pessoas mais inteligentes que eu, quais são os problemas que acontecem no Brasil a cada hora. Lógico que acontece no mundo também, mas como eu escolhi ficar no Brasil, vamos começar pelo Brasil. Então, a Escola Sem Livros, essa ONG que eu montei, com o intuito de levar o espiritismo para fora, independente para outras pessoas, independente de religião, é o quê? Resolver esses problemas que acontecem a cada hora no Brasil. Primeiro problema, a cada hora no Brasil acontece 116 casamentos, sendo 55 entre jovens com menos de 25 anos de idade. Vocês vão pensar assim, isso é um problema? Talvez. Será que eu estou pronto para casar com 25 anos de idade? Ou estou casando para fugir de um relacionamento do meu pai, da minha família, de uma sociedade, achando que o problema pode sair em mim? Porque se eu não entender o problema, eu só vou estar mudando de casa, só vou estar mudando de marido, de mulher, e não resolve o problema. Só que eu, enquanto cientista, isso é só casar muito. Porque quando eu fiz um dos meus livros, em 1904, as pessoas casavam com 15 anos porque morriam com 30. Hoje, a mulher morre com 84 anos e o homem com 70. Não precisa casar com 25 anos, na minha intuição, porque você tem que aprender muito. Até aí, tudo bem sobre o casamento. O problema é quando, a cada hora no Brasil, acontece 15 de divórcio, sendo 11 entre jovens com menos de 30 anos de idade. Então, ou seja, as pessoas estão casando menos de 25 anos, estão durando 2 a 3 anos. Ou seja, você não estava pronto para casar. Eu sou a favor do amor, eu quero que as pessoas possam casar ou não, mas também tem gente que não quer casar e a gente tem que respeitar. Outra coisa, a cada hora no Brasil nascem 47 crianças de mães com menos de 19 anos de idade. Pode engravidar antes de 19 anos de idade? Pode.
Mas será que você estava pronta para engravidar? Você tem uma vida para crescer, para desenvolver? Sendo que dessas 47 crianças, 17 não tem um pai identificado. Será que é correto deixar tudo nas costas de uma mulher? Educar um filho sozinho? Pensar só na hora do sexo e depois deixar a pessoa sozinha? Não. Então isso é um problema que vai gerar efeitos. Não importa se é num bairro chique ou num bairro não chique. Outra coisa, o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. E no Brasil, a cada hora um jovem comete suicídio. Ou seja, a gente, quanto sociedade, está falhando. Ok, ele está se matando, mas por que está se matando? Será que ele recebeu as informações suficientes para não se matar? Ele entendeu por que é a vida? Alguém ensinou para ele por que serve a vida? Ou não, só foi dando cartão de crédito, dinheiro, beleza, moda, mas ninguém ensinou por que viver. Eu, por exemplo, todo mundo que convive comigo sabe que eu estou bem na vida, mas se desse tudo errado hoje, se eu não tivesse namorado, não tivesse dinheiro, eu tenho meu plano de emergência. Se der tudo errado, eu vou vender minha barraquinha de coco na praia. Um dia eu fico na praia de Balneário Camboriú, outro em Brumadinho. Não importa, eu vou com meu coco em qualquer lugar. E eu vou ser feliz. Ou seja, eu posso perder tudo que eu tenho hoje. Tudo. Lógico, não estou torcendo para acontecer. Mas se acontecer, eu vou vender meu coco na praia. E não vou passar fome, porque eu sou criativo. Vendo coco, vendo uma sombrinha. É isso, é a criatividade. Mas não vou pensar em suicídio. Outra coisa, a cada hora no Brasil, 4 jovens entre 15 a 29 anos de idade são assassinados. Então tem alguma coisa errada. A gente está perdendo esses jovens que vão construir o Brasil. Tem alguma coisa errada enquanto sociedade. Outra coisa, a cada hora no Brasil uma mulher morta por feminicídio. Tem algo errado na educação masculina. A gente não está formando homens direito. Mas, de novo, eu não estou aqui para colocar culpa. Eu estou aqui para trazer dados. Por quê? Ninguém me explicou, enquanto homem, quem é uma mulher. O que é uma mulher? O que eu faço quando eu tenho uma mulher do meu lado? Minha mãe não ensinou isso, a escola não me ensinou isso. E aí o homem conhece aquela mulher, acha que ela é uma fotografia e tem que congelar ela daquela forma. Não, a mulher é um vídeo, ela vai mudar. E uma mulher mudando renova o homem. Só que não, a gente casa enquanto homem, achando que aquela mulher vai ser aquela mesma pessoa por resto da vida. Não, a gente tem que incentivar que ela mude para fazer a gente mudar. Então, a gente está matando mulher de forma errada. Não tem forma certa de matar a mulher. Mas a gente não entende o que é uma mulher. Porque a gente foi criado por homens que querem que a gente não faça uma mulher crescer. E o homem não pode matar a mulher. Ninguém pode matar ninguém. Se você mata uma mulher porque ela te terminou, sabe que você tem mais 5 bilhões de mulheres no mundo para conhecer. Se um homem te abandonou, tem mais 5 bilhões de homens para você conhecer. Para que você achar que você é direito do dono de resolver a vida da outra pessoa? Isso é seu ego mal resolvido, é seu ego achando que você não pode ser abandonado. Pode ser abandonado sim. Outra coisa, a cada hora no Brasil, 84 jovens abandonam a escola formal. Em média, um brasileiro estuda por 8 anos, enquanto outros países sul-americanos têm superior a 10 anos. O que quer dizer isso? De novo, não é que ele abandonou a escola, é que ninguém mostrou para ele por que a escola. Que se ele ficar ali mostrou para ele que, olha, se ele ficar ali durante 10 anos e ele souber se concentrar, ele vai ganhar tanto. Ou vai poder criar. Se ele gosta de criar joguinho, ele vai ser o melhor criador de joguinho do mundo. Se ele gosta de ser cabeleireiro, ele vai ser o melhor cabeleireiro do mundo. Ninguém ensinou ele por quê, só colocou ele numa sala com gente estranha e um professor ditador. Outra coisa, no Brasil, cerca de 63% da população carcerária é formada por negros entre 30 e 40 anos, e a maioria é homens. Ou seja, a gente está perdendo essa força trabalhadora de pessoas que podem mudar a sociedade. Por último não, a cada hora no Brasil, 6 mulheres minhas são estupradas, sendo que a maioria é de menores, e quem comete o estupro, a maioria é alguém da parente da própria vítima. Isso é assustador.
Porque ninguém me ensinou para que é uma mulher ou um homem, e pior, ninguém me ensinou o que é sexo. Eu estou aprendendo na internet, estou aprendendo com as pessoas erradas. Outra coisa, a cada hora no Brasil, 2 entre 10 estudantes brasileiros sofrem bullying e se sentem humilhados por provocações feitas por colega. É muito fácil falar, essa pessoa fez isso ficar de bullying. Ok, é a decisão dele, mas ninguém toca na ferida. Será que você, enquanto pai, ensinou para o seu filho que ele não pode praticar bullying? Ofender o defeito da outra pessoa, a mania da outra pessoa? Porque nós brasileiros temos medo de tocar na ferida. Eu queria que alguém tivesse falado comigo assim, lógico, isso já tem na minha intuição de nunca falar mal de ninguém. Mas ninguém nunca me falou, ninguém, nos meus 54 anos, nunca numa escola, nunca meu pai falou assim, não zoa com um defeito de alguém. Ok, eu já nasci isso no espírito. E aí alguns vão falar, isso é óbvio. Não, tem muita coisa óbvia que a gente tem que falar. Outra coisa, o Brasil perde por hora 182 mil reais por causa da corrupção. Este valor poderia estar sendo direcionado na educação cidadã. Mas não, a gente está perdendo esse dinheiro, está indo para algum lugar que não é nosso. Entendeu? Esse dinheiro poderia estar sendo aplicado, a corrupção rouba. Então, a corrupção, mesmo não aparecendo, ela está deixando a gente mais pobre. Tá? Eu morei nos Estados Unidos. Quando você compra um carro aqui, um celular, você está comprando 4 celulares. Quando você compra um carro aqui, você está comprando 4 carros. Quando você compra uma casa aqui, você está pagando 4 casas, 2, 3 casas. De tanto imposto, por quê? Porque o imposto está sendo, a corrupção está lá no meio, porque a gente mal administra, a gente não fiscaliza nosso eleito, nosso candidato. Então tudo isso afeta uma família, afeta a sociedade. Então, ou seja, o problema que eu abracei da minha escola é maior do que eu, mas vale a pena lutar. Tá bom, criei a ONG, mas eu falei assim, quem é o Everton para tentar resolver o problema do mundo? Ou do meu bairro, ou de mim mesmo? E eu não queria se preocupar com conteúdo. Eu queria poder sentar na frente de alguém de falar assim, vem cá, como atingir o coração de uma pessoa sem violência, no diálogo, sábio, tranquilo, pelas atitudes. E eu não sou pedagogo. Eu estou fazendo curso de pedagogia durante o sábado, pós-graduação, para entender pedagogia, para quando eu contratar meus professores, falar para eles assim, é assim que é o espiritismo, como a gente vai tentar a ferramenta. Só que no espiritismo, olhando, eu pensando um pouco, o que eu cheguei à conclusão? Posso estar errado, porque o espiritismo é isso, é uma ciência, porque se hoje eu estiver certo, mas amanhã aparecer algo melhor, eu posso mudar. O espiritismo é isso, não é algo imutável. Na minha conclusão, na minha pesquisa que eu fiz ano passado, indo para Sacramento, a cidade onde nasceu Eurípides Bassanufo, fui para Uberaba, onde estava Chico Xavier e outros grandes mineiros que fizeram o espiritismo. Olha o que eu cheguei à conclusão. Allan Kardec, ao escrever os livros, até o século lá, ele trouxe os livros, trouxe a doutrina espírita. Depois veio o Chico Xavier para colocar o espiritismo na prática, para trazer o conhecimento para a gente, os livros, para pulverizar para o mundo. Já nasce em Sacramento, onde eu estive lá em 1800 e pouco, Eurípides Bassanufo, que é um dos mentores aqui da casa. Para o quê? Porque o Allan Kardec não teve tempo de levar o espiritismo para as escolas. Mas aí nasce Eurípides Bassanufo, criando seus métodos de educação para levar o espiritismo, aí sim, não o espiritismo, mas a forma de pensar para as escolas. E eu fui lá para beber essa água do conhecimento dele. E ele nasceu exatamente em Sacramento, que é o quê? 1 hora de Uberaba. Só que antes de ir lá, e eu nem estava pensando em montar a ONG ainda, eu descobri que tinha esse Eurípides Bassanufo. E tinha essa cidade chamada Sacramento. Se vocês procurarem no YouTube, tem esse vídeo aí, olha. Eurípides Bassanufo, documentário sobre a vida dele. E quem aparece no filme é o próprio Lima Duarte. Antes de ir para lá, ano passado,
o ano retrasado, eu assisti 5 vezes esse documentário de 1h30. E depois que eu voltei de lá, assisti mais 2 vezes. E fala tudo o que aconteceu. Primeiro, nessa fazenda Santa Maria, é uma fazenda com uns 30 casas. Começa a ter os fenômenos de assombração. Em todas as casas. E quando eu saí de lá, eu falei assim, nossa, Deus foi sábio aqui. Ainda bem que o fenômeno espírita de pessoas serem mal, tá caminhando, de repente, aparecer mãos na roupa da pessoa, ruídos, panelas voando, assombração no telhado, aconteceram em todas as casas. Por que eu falo a sabedoria de Deus? Porque se tivesse acontecido apenas uma casa, essa casa poderia ter sido banida. Preconceito, de bruxaria, de demônio. Mas aconteceu com todo mundo. E aí foi o momento dos espíritos daquela região, do Frederico Peiró, o pessoal ir lá estudar esses fenômenos. E descobriu que todas as casas eram médiuns, que não conheciam o que é mediunidade. E muita gente foi lá buscar o tratamento, entender o que era aquilo. E ao sair de lá, eles pulverizaram o centro espírita pelo Brasil inteiro. Para pulverizar o espírito. Ou seja, uma parte Allan Kardec começou. Depois veio Chico Xavier, que escreveu os livros. E o trabalho ali de Santa Maria foi o quê? Levar o espiritismo para o Brasil inteiro. Através das pessoas foram criadas, voltaram para suas cidades para criar centros. Mas o que isso tem a ver com a minha escola? Eu queria entender quem era Eurípides Bassanufo. Porque, olhando, conversando com grandes pessoas que são melhores que eu aqui, mais famosas que eu, não sou famoso nisso, mas eu procurei várias pessoas no espiritismo aqui no Brasil, Divaldo Franco, Haroldo Dutra, todo mundo fala assim, vem cá, aonde eu busco a raiz, a fonte de água da educação no Brasil, do espiritismo? O que eles me falavam assim? Everton, eu sei o espiritismo, tipo Haroldo Dutra, pessoas que estão famosas no YouTube, olha, eu falo do espiritismo, mas não sou pedagogo. Vá conhecer Eurípides Bassanufo. E eu fui para lá. E algumas pessoas me falaram assim, Everton, tudo bem, vai para lá para Sacramento, mas não vai procurar só o centro espírita elite, vai procurar também os lugares pobrezinhos, que está dentro de pessoas simples, lugares simples, que não tem nada, para fazer o contraponto. Tá bom, e fui lá, assisti o filme e fui para lá. Chegando lá, em Sacramento, ali é a entrada da cidade, onde é toda homenageada por Eurípides Bassanufo, que graças a Eurípides Bassanufo fez a cidade ficar famosa. A primeira escola espírita do mundo, do Brasil e do mundo, que ele criou em 1901. Um dos objetivos da minha escola, slogan, eu falo que o objetivo da minha ONG é o quê? Nós não estamos... como que é o objetivo? É assim... eu não quero que você passe de ano, eu quero que você passe na vida, porque a gente educa suas almas. Esse é o slogan que eu criei, da minha ONG. Só que ao chegar lá, nessa escola, do Eurípides Bassanufo, escrita em 1901, tem uma placa lá dizendo, o nosso objetivo é educar espíritos. Me arrepiei quando vi isso lá. Porque exatamente o nosso corpo é fácil educar, mas nossa alma, nossa essência. Visitei o túmulo do Eurípides Bassanufo para pedir intuição. Fiquei lá durante uma semana, visitei parentes dele lá, visitando a escola que se mantém lá, e fui conhecer onde ele frequentava, os lugares que onde aconteceu tudo, enquanto ele estava vivo. Só que, todo mundo que eu conversei antes, ir lá, em Sacramento, ou Uberaba, que eu fui também conhecer Uberaba, com várias pessoas que eu conheci, ou médiuns, eles sempre falavam uma coisa para mim assim, Everton, pare de pesquisar um pouco, ouça seu coração. Mas eu, Everton, eu sou uma pessoa de tecnologia, de negócios. Eu conheço um pouco da minha intuição, mas meu coração não sei. A gente fica inseguro, né? Ele falava assim, procura as respostas no seu coração. Mas eu não tinha essa segurança de ler meu coração. Eu falei, nossa, e agora? Eu fui lá, gastei dinheiro, gastei uma semana para viajar, e lá as pessoas estão dizendo assim, leia seu coração, ou seja, será que eu não precisava nem ter viajado? Né? Eu falei, nossa, como que eu vou ouvir meu coração? Só que,
busquei, comprei quase uns 50 livros para ler, trouxe de lá para ler, conheci histórias interessantes, conheci pessoas interessantes, e visitando a família do Eurico Barçanufo, a escola Barçanufo, eu encontrei os livros para estudar a história do Eurico Barçanufo, e encontrei as ferramentas. Por quê? De novo, o objetivo da escola é o quê? Não é sentar com você e passar vários conteúdos, mas tentar achar as ferramentas próprias para dizer para você, em 1 hora, provocar seu raciocínio, entender como funciona o seu cérebro, o seu ouvido, a sua alma. Era isso que eu queria buscar. Por que eu falo isso? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu era bagunceiro na escola, muito bagunceiro. Por quê? Porque ninguém tinha ensinado para mim porque era escola. Aí um dia eu fiz bagunça na escola, a diretora foi lá, vai para casa e chama seu pai, eu quero falar com seu pai. Fui lá, voltei para casa, chamei meu pai, vai lá, ó, a diretora quer falar com você. O que eu já ia esperar nesse momento? Meu pai ia lá para a escola, ia voltar, ia me bater. Uma boa surrinha de fio, palmatória, era padrão, eu já estava em casa esperando essa surra. Era padrão ele fazer isso, porque era assim que ele recebeu a educação dele, dos pais dele. Voltou, pela primeira vez na história, ele não me bateu. Ele não me bateu. Ao invés de me bater, sabe o que ele fez? A pior surra que ele me deu. Eu tenho um irmão chamado Elinho que tem esquizofrenia. Mas só que ele tem esquizofrenia, nunca deu trabalho para ninguém em Brasília. É um amor de pessoa, todo mundo conhece ele, é um amor de pessoa. Carinhoso, atencioso. Só que antes, meu pai não me bateu. O que ele falou para mim? Everton, todo mundo fala que seu irmão é louco. Só que quem me dá trabalho é você. Com aquela frase, ele mudou minha vida. Não me bateu, atingiu a minha consciência com uma frase de impacto. Nunca mais eu dei trabalho para o meu pai, a partir daquele dia. E um dos livros do Barçanufo diz isso. Como atingir a consciência da pessoa. Às vezes, a gente está querendo amar uma pessoa e está usando o sentido errado da pessoa. A gente dá amor demais, pode estragar. Dá violência, estraga. Às vezes você se prepara e fala a coisa certa. É cirúrgico, você atinge o ponto certo. Como meu pai me atingiu no momento certo. Ele atingiu minha consciência com a palavra certa, na hora certa, sem via violência. Então sim, em Sacramento eu achei. Ou seja, lógico, os conteúdos de Kardec, ou qualquer conteúdo, vale a pena. Só que, se a gente não usar a ferramenta certa para atingir a consciência, o ouvido, o sentido da pessoa, você pode estar falando para a pessoa várias vezes e a pessoa não aprende. E era isso que... Por quê? A minha escola sem livros, a gente começou 2 anos atrás. Quando a gente tiver capital, dinheiro, eu quero poder dar para uma criança, para um jovem, 60 aulas, 1 aula por semana. Enquanto a gente não pode fazer isso, a gente tem dado o quê? De graça, 2h30, resumindo para essas pessoas. Então, a nossa escola, sem livros, que já está na rede social, é assim, o nosso objetivo não é fazer a pessoa passar de ano, mas passar na vida, pois queremos educar a alma dessa pessoa. Eu não estou preocupado se a pessoa vai ser empresário, cabeleireiro, chefe de cozinha, cozinheira, mas eu quero que todo mundo durma em paz quando encosta a cabeça no travesseiro. E quando termine o final da vida, fala assim, valeu a pena, eu dei o meu melhor. É isso que importa. Tem pessoas milionárias tristes, tem pessoas pobres felizes. Porque não é o dinheiro, é a atitude, a forma de viver. E é isso que eu estava falando. O nosso objetivo lá na frente é o quê? É poder pegar crianças e adultos durante 60 aulas, 1 aula por semana, conseguir, durante 2 horas, discutir aquele tema. Vários temas importantes que vão vir do Espiritismo. Vão vir respeitando outros conhecimentos. Enquanto não posso fazer isso, a gente tem dado isso. Se vocês participarem de comunidades, grupos, que vocês consigam juntar pessoas, que consigam levar essas aulas, é só me convidar, eu vou lá dar de graça essas palestras. Pode ser em comunidades, favelas, grupo de alunos, estudantes, não importa, a gente leva, é só me procurar nas redes sociais. Fizemos aqui já em Curitiba, começamos em escolas públicas,
FUNAP lá em Brasília para o pessoal de semiaberto, preso semiaberto. Na favela ali das Torres, para crianças. No CRAV, lá em Visconde Almirante Tamandaré, o pessoal está em tratamento com drogas e alcoolismo. Também outra no Clube das Mães, nas Torres. Aqui foi em Piraquara, os jovens presos, que estão presos. Aqui, numa outra escola pública. Outra aqui, agora voltando em São Paulo, fiquei lá uma semana em São Paulo, no Carandiru, que é o maior presídio feminino da América Latina. Fizemos com 500 mulheres durante uma semana, falando com elas. Foi maravilhoso. Porque 80% daquelas mulheres que estão lá, 80% daquelas milhares de mulheres que estão lá porque confiaram no homem errado. Porque, de novo, da mesma forma que não me ensinaram o homem como amar, tem muita mulher aprendendo, não. Está misturando o que é desejo, paixão, amor, achando que é tudo a mesma coisa, não é. E aí chega um cara para ela, enganar ela confia. Então 80% daquelas mulheres que estão presas ali no Carandiru, quase 2.500, confiaram no homem errado, que prometeram para elas coisas e cometeram crimes. É essa a forma de amar? Não. De novo, volta aquele objetivo de que a gente tem que aprender por que eu tenho que amar esse homem. Não é porque ele me fala que é bonita, porque ele me dá presente, não. Mulher tem que também dizer não. Meus amigos que são terapeutas, tá tratando muita gente que está com úlcera porque não sabe dizer não. Foi tão bom quando eu aprendi a dizer não. Quando você tem um cachorrinho em casa, eu já aprendi a adestrar cães quando era moleque. A primeira coisa que se ensina para o cachorro é não. Os pais também deviam ensinar a gente a dizer não e dizer sim quando é sim. A Bíblia diz isso, que seja o seu sim quando é sim, quando é não, quando é não. Só que tem gente com úlcera porque não sabe dizer não. Você tem que saber dizer, hoje eu digo não para minha família, eu digo não para minha namorada e vive em paz. Cada um tem seu limite. A gente tem que aprender a dizer não. É tão gratificante quando a gente diz não com fundamento. Essas mulheres não sabiam dizer não. Temos dado também para jovens aprendizes, várias empresas que já preparam jovens para o mercado. Aqui são algumas ONGs que preparam jovens carentes para ir para trabalhar pelo emprego. A gente tem dado também para eles. Agora em Porto Alegre, eu fui lá dar uma palestra, minha área de negócio, aproveitei, porque toda vez que eu viajo, eu aproveito pegar um dia, um horário e dizer assim, ó, qual é o lugar que mais precisa ir? E eles indicam, eu vou lá de graça e ofereço a palestra. Sim. E foi engraçado que aí eu estava dando palestra num lugar famoso, antes lá, sobre a minha área de negócio. Aí encontrei, pedi para meus amigos, qual a ONG mais antiga aí de Curitiba, de Porto Alegre? Eles me indicaram a Fundação do Pão dos Pobres. Só que um dia antes eu tinha conhecido a secretária de Educação de Porto Alegre. Conheci ela, eu falei, dá para você mandar um representante lá? Ela foi e mandou um representante ali, que ele adorou a educação, porque eu também quero ser, eu sou empresário, eu quero que as pessoas critiquem a minha qualidade de ensino, para ver onde eu posso melhorar. E como que é a dinâmica da palestra? Só para vocês entenderem um pouco como que funciona essas 2h30 que eu tenho levado para os lugares. Se vocês entenderam o que o seu Sim faz aqui nos últimos, desde que ele faz de criança aqui com o pai dele, e que o Espiritismo prega, é que a gente utiliza o nosso cérebro para pensar. O nosso cérebro tem que pensar. O Allan Kardec é isso, eu tenho que ser crítico. Se alguém manda eu beber essa água aqui, eu não tenho que beber essa água porque o Celcinho mandou. Eu tenho que entender por que essa água. O que essa água vai me fazer? Se eu não sei responder agora, me dá um ano, eu vou pensar. Depois eu vou e bebo. Mas não sou obrigado a obedecê-lo. Então, na minha aula que eu dou, na minha palestra, primeiro eu pergunto para os alunos, olha, você sabe o que é um cientista? Cientista é uma pessoa que não desconfia, ele questiona, ele pergunta. Tá? Se um de vocês me chamar para fazer feijoada, ou qualquer coisa, ou comer um arroz e feijão, ok, eu posso chegar lá assim, por que a gente não faz um arroz e feijão com açúcar ao invés de sal? Isso é ciência. Eu estou provocando você.
Eu estou questionando. Você pode falar assim, nossa, você é doido, não faz sentido. Mas por que não faz sentido? Será que não foi assim que surgiu o arroz doce? É assim, a vida é isso, é ciência. É questionar. Alguma ciência vai dar certo, outras vão dar errado. Então, como que eu... E aí, na palestra, eu falo para os alunos, se vocês me ajudarem durante a palestra, você não vai sair daqui como cientista igual Albert Einstein, que é o pai da física. Eu não quero que você saia daqui como cientista igual Einstein. Isso eu deixo para as outras escolas. Não é o objetivo da minha escola, minha ONG, fazer isso. Respeito a outra escola, se vai ser... A física é importante, mas eu deixo isso para outra escola. Se você me ajudar durante a palestra, também você não vai sair como Charles Darwin aqui, o pai da teoria da evolução, como entende a evolução dos seres. Isso eu deixo para outras escolas. Se vocês me ajudarem também, vocês não vão sair daqui como Galileu Galilei, o cara que entende do espaço, das estrelas, do sol. Não, isso eu deixo para eles. A minha escola é outra. Só que, se vocês me ajudarem, durante 2h30, vocês vão sair daqui como cientista de si mesmo, ou de si mesmas. Vocês vão entender como entende o cérebro de vocês e a alma. E é isso que eu aprendi nos livros de Euripides Barçanufo. Cada um de nós temos 11 energias aqui no cérebro, no corpo. Se a gente souber usar esses motores, essas ferramentas, a gente faz coisas boas ou coisas ruins. Mas aí a gente culpa a coisa certa. Eu não vou ficar culpando só o diabo, isso não. Eu coloco que vocês são donos de vocês mesmos, usando essas 11 ciências que eu aprendi lá em Sacramento. Vocês vão entender o seu cérebro. Eu acordo de manhã, eu entendo como acontece meu cérebro. Eu agora podia estar em qualquer lugar do mundo. Eu, Everton, podia estar em qualquer lugar do mundo agora. Que vocês imaginarem. Eu estou aqui olhando o olhar de vocês, porque eu amo estar aqui. É escolhas. Mas eu tive o pensamento para não estar aqui. Mas quem manda em mim? Sou eu ou é o pensamento? Às vezes eu estou perdendo essa batalha para bolo. Bolo às vezes ganha, mas às vezes eu ganho. Não, já comi um hoje, para que comer 3? Então assim, é isso, é uma disputa, mas você sabe quem é o culpado, não é ficar culpando o diabo, isso, aquilo. É você. Tem interferência do mundo espiritual? Tem sim. Mas às vezes você vai saber por onde ele entra. É isso que ensina nas minhas palestras. E aí, só que para tornar algo palpável a palestra, o Celcinho às vezes traz os vídeos, faz os exemplos dele, o Celso faz as comparações. Como que eu usei? Qual foi a ferramenta que eu usei para tentar passar o conhecimento na palestra? Eu falo para esse aluno pensar assim: imagine que a vida de vocês é um teatro. Imagine que sua vida é uma peça teatral ou um filme. E aí eu já peço para eles assim: coloca um título. Pode ser comédia, pode ser drama, pode ser história de terror, não importa. Imagine que a vida de vocês é uma peça teatral ou um filme. Ponto. Coloco vocês para pensar nisso. Imagine que a vida de vocês é uma peça teatral ou um filme. Vocês podem já estar pensando nisso. Só que, não importa. Existem elementos. Não importa se é um filme ou uma peça teatral, tem regras que a gente tem que respeitar. Na nossa peça teatral, tem que ter um autor, tem que ter um ator principal, uma atriz principal, a gente vai ter que conviver com outras pessoas diferentes, os atores coadjuvantes. Durante a vida, a gente vai passar por vários palcos na nossa comunidade, no nosso emprego, no nosso casamento, nossa carreira. São vários palcos que a gente vai ter que conviver durante a vida. A gente vai ter plateias, ou não. Vai ter que ter um início da vida, ou vários inícios. A gente vai ter que ter um roteiro. A gente vai ter que tomar decisões durante a vida. A gente vai receber críticas e elogios. Vai ter que ter um final da vida, ou vários finais, no final de um relacionamento, um final de um emprego, de uma carreira. São várias mudanças. Você imaginando que sua vida é uma peça teatral ou um filme, tem todos os elementos. E no final tem um elemento chamado diretor. Numa peça teatral, num filme, tem que ter um diretor teatral. Será que na sua vida tem um diretor teatral? Você pode dar o nome de Jesus, de Deus, de Alá,
Ou você pode viver como ateu. Não estou falando isso, mas eu provoco meu aluno a pensar sobre isso. Quem é o diretor teatral da sua vida? E será que você é capaz para dizer que você é o diretor teatral da vida de alguém? Não. Você tem que ser humilde. E durante os livros que eu fui buscando de Euripides Barçanufo, foi isso aí que abriu todo o meu forma. Eu não vou entrar em cada um dos méritos, mas cada pessoa tem essas 11 energias aí. 11 poderes que a gente não sabe. E é isso que a gente dá tudo errado. Como a gente não sabe usar essas 11 energias, o sentimento, o pensamento, a inteligência, é aí que dá tudo de certo e errado. Só que, no livro que eu aprendi lá em Sacramento, que eu trago o Euripides Barçanufo, o pior de todos aí, dessas 11 energias, o pior de todo é o que ele chama lá de cavalo selvagem. Cada um de vocês tem que aprender a administrar o cavalo selvagem que nós temos. Qual é esse cavalo selvagem? É o pior de todos, é a vontade, aquele último lá. Cada um de vocês tem um cavalo selvagem, chamado vontade. É ela que fez eu levantar a bunda de manhã, vir aqui fazer a palestra. É ela que faz você trabalhar. É ela que faz você levantar a bunda no computador, procurar um emprego, ter humildade para perguntar ajuda. Mas também ela faz você fazer coisas erradas também. Mas o que faz discernir se é bom ou errado é a sua consciência, que é uma das energias. Então tudo isso eu aprendi lá em Sacramento. E estamos aplicando para você entender aonde entra as coisas boas no seu cérebro e onde sai também. É tudo isso aí que eu aprendi lá. E lá, durante a aula, eu pergunto para eles aonde é que entra Deus e Jesus em tudo isso. Lá, eles às vezes acertam, eles erram. E aí eles falam assim, tá bom, no final eu falo que é a consciência. Sim, Deus e Jesus está na consciência. É por lá que eles vão estar lá com uma referência. Só que Deus e Jesus também são cientistas. Olha lá, eles darão as dicas, mas não farão o serviço por você. Então assim, ok, você quer arrumar emprego, você quer ajudar alguém, ok, Deus, Jesus vai te dar a intuição, mas levanta a bunda para ir lá entregar currículo. Você quer abraçar alguém, abrace. Você tem que colocar sua vontade em ação. Faça acontecer, que ao fazer acontecer, você vai receber as intuições. Por exemplo, eu moro aqui há 2 anos, 2 anos e meio aqui. Se prepare, o trabalho vem. Por exemplo, eu estou 2 anos e meio, eu moro aqui, eu sempre quero fazer a palestra em todo lugar do mundo. Tem 1 ano e meio, 2 anos e meio que eu tento entrar no Parolim. Não consigo. Talvez ela vai me ajudar. Porque ela está fazendo um negócio lá. Então é assim, você faz as coisas, joga para o mundo volta para você. É assim. Mas primeiro você tem que fazer a vontade acontecer. Você tem que provar para o mundo, para o universo, para Deus, para você mesmo que você está fazendo algo. E aí os milagres acontecem. Mas você tem que fazer a sua parte. Por que você tem que fazer a sua parte? Porque eu estou aprendendo que o milagre é o mais fácil da vida. O mais difícil é você provar por que você quer aquele milagre. Porque uma hora você pede para Deus, ó, hoje eu quero azul, amanhã eu quero verde, amanhã eu quero rosa. Ele não sabe o que você quer. Não estou falando que você não pode mudar, você pode mudar, mas prove por que você está aquilo. Porque não só quer ser uma criança mimada. E também na aula eu pergunto para eles, onde que entra, se vocês acham que existe tentação, diabo, demônio, o que for, por onde que eles entram? Eles tentam adivinhar, acho que é consciência, alma, ouvido, escuta. Eles falam, aí eu falo para eles, não, entra pelo pensamento. É aí que vai entrar as intuições ruins. Suas próprias ou de outras pessoas, desse mundo ou de outro mundo. Só que, de novo, se vocês acreditam que existe diabo, demônio ou outros espíritos, eles também são cientistas. Eles vão dar intuição para você de pensamentos ruins, mas eles não vão fazer mal para você. Quem vai dar o tiro é a sua mão. Quem vai xingar outra pessoa é a sua boca. O diabo, o demônio que for um mau pensamento, o espírito vai te dar intuição, mas é a sua boca que está agindo. Quem controla a sua boca é você ou o demônio? Entende? É isso que eu aprendi em Sacramento, como usar essas 11 energias. E aí, durante a aula, eu mostro para eles, tá bom, vamos mostrar para vocês como funciona casos de sucesso
ou insucesso no uso dessas 11 energias. Só que eu peço para as pessoas terem compaixão. Por exemplo, quando eu mostro um caso, eu não quero que você fique julgando, essa pessoa fez errado. Porque isso pode ter acontecido comigo, com você. Eu só quero que você entenda a história como compaixão. Para a gente aprender com os erros dos outros e os nossos. E essas 11 energias que a gente tem, elas trafegam entre eu e você. Eu, na minha convivência com o Senhor, com ele, com ela, elas trafegam horizontalmente. Eu posso pensar com você aqui, o meu pensamento, você tem um pensamento meu. É assim, pensamento, energia, sentimento, vontade. Só que elas trafegam também verticalmente. Existe, inclusive, transmissão de pensamento. Sim, sim, isso mesmo. Sim. E elas trafegam também horizontalmente, verticalmente. Eu posso conversar com meus deuses, com meu Deus, com o meu pai que já faleceu, com outros espíritos antepassados. Verticalmente eles também estão mandando intuições. Só que também vem as intuições ruins, os pensamentos ruins. As energias estão fluindo, são 11 energias para lá e para cá. E aí, um dos exemplos que eu dou na aula, para ficar mais prático para vocês entenderem, porque eu quero que aquela pessoa que saia da aula, ela entenda como que aplica isso. Deus quer que a gente seja perfeito, mas está difícil ser perfeito nessa terra. Então, o que eu dou um exemplo prático? E vários exemplos. E de novo, a gente tem que ter compaixão com as pessoas, mas a gente tem que aprender com a experiência das pessoas. Eu cito um exemplo do Neymar. O Neymar, na época, quando eu postei isso, uns 5 anos atrás, até ele curtiu na rede social. Eu pego história, a mesma história, resultados diferentes. Eu postei assim, ó, uma menina ficou grávida. A mesma história. E o Neymar não é espírita. O Bruno, o goleiro do Flamengo, não é espírita. Uma mulher ficou grávida. 2 mulheres ficaram grávidas. Uma no Rio de Janeiro e outra em Santos. O Neymar engravidou a menina. O rolinho dele lá, o que for. O que ele fez? E ele não é espírita. Mas ele pensou assim. Talvez a família dele é evangélica. Ele falou assim. Ele deve ter pensado na cabeça dele assim. Nossa, tá, engravidei. O que eu posso fazer? Tá, eu não vou matar a criança. Eu não preciso casar com ela. Eu tenho dinheiro, posso fazer, manter a criança, o que for. Mas eu não quero casar, não amo aquela pessoa. O que eu posso fazer? Tá bom, eu vou assumir a criança, mas não vou casar, não vou matar, não vou fazer nada. Ou seja, ele foi ético. Ele considerou tudo que talvez os pais dele indicou para ele assim, não faça mal a ninguém que você não queira fazer para você mesmo. Não matou, pagou a pensão, está com um filho dele, não está casado com aquela mulher. Respeitou os valores dele, da família dele. Ponto. Pensou no longo prazo. Olhando, aí isso eu provoco na sala de aula. Agora vamos para o outro lado. Bruno pensou no curto prazo. Não, ela quer meu dinheiro. Só quer meu dinheiro. Mandou matar a mulher e os filhos. E aí no final faça a provocação de um cientista. Para quem sobra dinheiro? Não estou falando que o Neymar é perfeito. Mas para quem sobra dinheiro? Para o Neymar. Porque ele se mostrou humano. Ele não se mostrou perfeito. Mas ele soube tomar decisão. É isso que Deus quer, eu acho que Jesus quer que a gente faça. Tome a melhor decisão com que a gente tenha. Respeitando o longo prazo, não só o curto prazo. Entenda que essas 11 energias, lógico que o Neymar pode ter pensado assim, eu vou fazer algo errado. Mas o valor maior venceu. Isso pode ser para coisas pequenas que a gente tem no dia a dia. E aí, só que agora, a última palestra que eu dei em Porto Alegre, ou não, dei aqui em Curitiba semana passada para um grupo de jovens, foi a última da primeira fase. Agora vai começar a próxima fase. Qual é a próxima fase da escola que eu vou dar em Brasília agora, para 178 pessoas em Brasília, lá no meu bairro? Eu quero colocar na matéria, a primeira vez, falar sobre reencarnação. Vai ser usado? Vai. Mas eu quero citar lá. Porque, na verdade, muita gente que... Por exemplo, no Carandiru, eu estava lá com 500 mulheres, de várias que estão presas lá por várias religiões. As mulheres falavam assim, Everton, no final falavam assim, Everton, você conseguiu me atingir. Mas, e perguntavam assim, você é espírita? Eu falei, sou. Eu também sou. Tem muita coisa que você falou, bate com o espiritismo. Porque tem muita gente que às vezes entende o espiritismo, só tem a vergonha de colocar por causa de família, padrão, comportamento.
Então, nessa fase eu vou usar de mostrar que às vezes você pode receber intuição. Porque às vezes, por exemplo, você é espírita, você recebe uma intuição, mas você não sabe o nome. Você sonhou com sua avó, sonhou com isso, aquilo, mas você não está preparado para receber aquela mensagem. Então, como que eu vou colocar na sala de aula? Eu vou incluir nessas matérias, essas 11 energias, você pode receber dos seus parentes, de antepassados, de pessoas boas que querem seu bem. Se você souber pedir e souber ouvir no silêncio da sua alma. E como que eu vou colocar essa matéria lá? Para conquistar essa pessoa que está sentada na minha frente, eu trouxe um exemplo prático que aconteceu comigo. Porque a melhor coisa é um exemplo prático. O que eu vou fazer? Lembra? Eu fui lá para Sacramento ano passado, retrasado, para procurar o Luiz Bassanufo. Porque eu nem imaginava quem era. Eu falei, vou lá na cara de pau, como pesquisador, humildemente, pedir ajuda. Quem é essa pedagogia para levar o espiritismo? Estava lá durante a semana em Sacramento, acabou lá. Era final de semana. Eu falei, eu fico aqui ou vou conhecer a cidade lá do Chico Xavier? Como uma das pessoas falou para mim, Everton, vá conhecer os centros humildezinho lá de Uberaba. Fui lá, procurei o filho de Chico Xavier, conversei com ele, me deu várias dicas. E outras pessoas de São Paulo falaram assim, procura um centro bem pobrezinho lá de Uberaba. Vários. Um deles eu procurei foi esse aqui, lá de Lázaro. Essa casinha simples, no bairro pobre lá de Uberaba. Era sábado de manhã. Eu cheguei lá, estava tudo fechado. E aí, eu tenho sempre a sensação de lugares que eu já tinha visto. Nessa hora, fechado, eu desanimei. E agora? Como que eu vou falar com alguém aí? Que eu só ia ficar 24 horas nessa cidade de Uberaba. Eu só ia ficar 24 horas na cidade. De repente, tudo fechado, eu deixei um cartão de visita lá para ver se alguém me ligava. A minha intuição falou assim, olha para frente lá. Olhei, tinha uma padaria. Eu fui lá, bati na padaria, tinha um senhor lá. Vem cá, você conhece alguém ali? Ah, não, eles estão fechados, só abrem amanhã aí, para entregar sopa pro pessoal que vem pegar sopa às 11 da manhã. Ah, é? Você tem um telefone de alguém? Me deram o WhatsApp da Iraides, que coordena toda a parte de educação. Chamei ela, foi super atenciosa, pediu para eu voltar no outro dia, no domingo. Voltei lá às 11 da manhã. Chegando no domingo, 11 da manhã, já fui muito bem recebido. Vi eles dando aula para as crianças carentes lá. O que é essa casa lá de Lázaro? Foi fundada por 2 irmãos gêmeos, se eu não me engano. E era aí que o Chico Xavier, depois que terminava todo o trabalho dele durante a madrugada, ia descansar nessa casa. A energia maravilhosa desse lugar. É tão simples, mas é maravilhosa. Só que, até aí, ok, estava lá na minha visita de pesquisa para saber como que eles davam aula. De repente, essas professoras aí que davam aula para essas crianças, estavam lá entendendo ela, conhecia a Marina, a Gelda, a Iraides. De repente, aquela menina ali, que está com óculos, com a criança no berço, a Gelda, eu estou lá perguntando para ela, e eu queria entender como que eles ensinavam criança a reencarnação. De repente ela fala assim, Everton, essas minhas 2 crianças, sem querer, já falavam para ela assim, mãe, de todas as minhas reencarnações, você é a minha melhor mãe. Então é transparente, eles ensinam para as crianças o que é reencarnação. Eu falei, nossa, sério, entende? Tem livros para isso, tem tudo. Eu falei, nossa, tão legal para entender. Só que de repente eu estava só com ela, assim, as crianças. Aquela criança que está no colo, a menininha, eu tenho esse desenho, eu devia ter colocado aqui o desenho, a criança falando assim, falou para ela assim, mãe, eu posso desenhar o tio? Eu estava com camisa verde, uma calça bege, estava ali, posso? Falei, mas por quê? É que ele está cheio de luz ao redor dele. Falei, que luz é essa? Falei, tudo bem. Desenhou. Aí de repente a Gelda falou assim, Everton, olha, eu tô com uma intuição aqui rápida para dizer assim, pede orientação. Falei, o que é orientação? Nunca tinha pedido isso, o que é isso? Não, eu te explico depois. Aí mandou depois, fui pro hotel, ela mandou um link, eu fui preencher um link para dizer. Perguntei meu nome, eu falei, o que é orientação? Falei sobre a escola que eu estava querendo fazer. Normal. Aí terminei o dia, no outro dia eu já voltei para Sacramento. Passei a semana inteira lá em Sacramento, terminando, e voltei para Curitiba. Passa uma semana, eu recebo uma carta. Meu pai faleceu em 96, em Brasília.
Foi a primeira vez que eu recebi uma carta do meu pai, depois de falecido. Só que nesse período eu tinha recebido 2 cartas, porque eu tinha pedido orientação para eles. O que é escola? E sempre dizia assim, procura ler seu coração. Só que essa eu recebi do meu pai, que tinha falecido em 96, em Brasília. E minha irmã, a Nenoca, apelido Nenoca, Lourdes, tinha falecido de câncer de mama uns 5 anos atrás, eu acho. Em 2016, se não me engano. Minha irmã, quando faleceu, era evangélica. Dava palestra na evangélica, igreja adventista. Dava aula de manhã para as igrejas adventistas, para crianças, para formar para essa relação com Jesus. A gente se amava, minha irmã. Toda minha família é religião diferente, só eu sou espírita. Mas a gente se ama. Não é que eles acreditavam que eu era do demônio, alguma coisa, mas eles acreditavam que eu não estava na mesma vibração deles. Ok, mas a gente se amava. Aí eu recebi essa carta de 3 folhas, lá de Uberaba, de uma médium. E voltei, e aí trouxe ela aqui para mostrar o áudio para vocês. Que é o quê? É meu pai falando, a médium lendo pra gente a mensagem que meu pai passou para ela, mas com a letra da minha irmã. Porque aquela carta ali, quando eu mostrei pro meu sobrinho, é a mesma letra da minha irmã em Brasília. A mesma letra. Mensagem José Ramiro Anunciação para Everton. Everton, aqui seu pai com sua irmã Lourdinha, saudosos de ti e da família. Quando adentrou o lar de Lázaro, nossa alegria contagiou a todos. Viram no nosso olhar o quanto estávamos gratos por essa conspiração divina que une corações. Como é bonito o trabalhar de Jesus, para que pudéssemos deixar um bilhetinho, para que tantos pudessem usufruir destes momentos de serenidade, de esperança, pudessem sentir o amor de nosso Mestre Jesus. Saiba, meu filho, que a vida me surpreende todos os dias, e aquele que trabalha para Jesus é surpreendido todos os dias. É um misto de sentimentos, de oportunidades que nos faz melhores sem percebermos que estamos nos tornando pessoas melhores. E assim vai brotando a humildade antes sementinha. Creia nas oportunidades da vida, não as deixe passar. Muitas delas somos nós junto contigo a pedir. Socorro os menos favorecidos que tu, e encontrará a forma de preencher vazios. Encorajar-se para as dificuldades que todos temos que viver para aprender. A Lourdinha está a trabalhar com crianças no Evangelho de Jesus. Está a ensinar a vida do nosso Mestre, incluindo professores na Terra, juntamente com a equipe de Eurípides Barçanufo, e preparando futuros evangelizadores. Você já foi chamado pelo Cristo, mãos à charrua, mãos na enxada, ara o terreno para serem semeadas, e verás o fruto de teu trabalho sem duplicar. Quanto deixei de fazer, filho? A gente arrepende muito do que deixou de fazer. Socorro este velho pai com seu trabalho no pé. O Ailton tem ido comigo as visitas diárias. Amigos e familiares, foi-nos permitido por 2 meses estarmos tentando implantar o hábito das gerações. Gratidão, meu filho, por se lembrar de mim e por orar por mim. Jesus no Leme, José, 7/4/2022. Meu pai faleceu em 96. Só agora, em 2022, que ele recebeu a autorização do mundo espiritual para vir orar por a gente. Foi todo um trabalho de preparação para ele mesmo estar pronto para vir ajudar. Minha irmã era evangélica, amorosa, querida de pessoa. Estava do lado adventista. Hoje está trabalhando na equipe do próprio Eurípides Barçanufo. Ou seja, ela aprendeu que eu não sou macumbeiro. E tem macumbeiros maravilhosos, amigos meus. Mas não importa, cada um tem seu tempo de maturidade. Cada um tem o seu tempo. Então isso eu vou mostrar na escola. Você pode energia de cima para baixo. Ou seja, tudo aconteceu em apenas uma viagem. Eu recebi essa mensagem. Que a coisa está viva, a coisa continua. Que você pode receber energia de cima para baixo. Se você souber o pedir. Só que uma das coisas que eu aprendi também lá,
foi um dos médiuns que eu conheci lá na Fazenda Santa Maria, que ele me deu uma dica, que eu não tinha pensado nisso. Porque quando eu comecei a escola, eu estava assim, tá bom, eu vou criar a escola, eu quero levar as pessoas para ter um bom raciocínio, pensamento crítico, ter inteligência emocional. Só que eu esqueci de colocar uma coisa. Ok, eu quero que as pessoas entendam o Espiritismo. O Espiritismo é levar para Jesus. Só que ele ressaltou para mim que eu não posso deixar meu ego sobrepor a isso, que é o quê? No final das contas, a minha escola é levar as pessoas para Jesus. Jesus continua o resto. E não é Jesus enquanto religião, é valores, forma de viver, atitude. E aí Jesus faz o restante no médio e longo prazo. O que a gente já fez, conquistou nos últimos 2 anos? A gente já conseguiu levar para, já não atualizei, está com 1.054 pessoas, adultos, crianças, adolescentes, fazendo, distribuído nas cidades de Curitiba, Porto Alegre e São Paulo, e atendemos presos no semiaberto, fechado, estudantes de escola pública, favelas, comunidades, jovens aprendizes e pessoas em tratamento de vícios. Ou seja, essas 1.000 pessoas a gente está distribuindo para todo mundo. E de novo, se vocês estiverem em lugares que possam sugerir, é só me procurar lá, a gente leva. De graça. Esse é o objetivo. Porque o meu desafio é o quê? Eu não posso cobrar por algo que quem fez foi Kardec e Luiz Passanova. Eu não posso cobrar por isso. Eu tenho o meu custo, ok, de viver. Eu não posso viver disso, eu tenho que manter minhas coisas. Mas eu quero, dentro de 50 anos, ter uma filial em cada cidade do mundo. Pensar pequeno e pensar grande é a mesma coisa. Mas que tira o espiritismo só do centro. Tem que ir para a rua. Como a filha dele fez em Tóquio. Não mais só no centro, mas na rua, em qualquer lugar. E aí, o que aconteceu? Só que eu não vou mostrar para vocês. Eu fiz semana passada, essa palestra que eu fiz para vocês, eu fiz 15 dias atrás aqui, à noite. Que eu só frequento aqui na terça, porque eu viajo muito. Aconteceu o quê? Logo depois, a Ana, médium daqui, me procurou dia 16 e falou assim, olha, chegou uma carta para você de novo. Era do meu pai. Recebeu autorização. Recebeu uma carta. Eu não vou mostrar para vocês, mas basicamente são 3 folhas dizendo o quê? Que sim, meu pai estava aqui no dia que eu fiz a primeira palestra. Estava aqui assistindo, chorando muito. Vendo, feliz porque eu estava aqui. Viu que eu... Porque a minha insegurança, mesmo sendo uma pessoa profissional, mas eu tenho insegurança do que, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que estou agradando Jesus, os mentores, usar a coisa certa? Dá uma insegurança. Será que eles estão satisfeitos? Então eles sentem nossa energia. Se você tem medo, se você mostra esse medo para o mundo espírita. Se você tem insegurança, mas pede ajuda. Aí nessa carta, basicamente, meu pai está dizendo o quê? Que sim, ele está feliz pelo que eu estou fazendo. E que naquele dia, o Eurípides Bassanufo estava aqui assistindo, orgulhoso pelo que eu estou fazendo, e que eu estou no caminho certo. Mas que eu tenho paciência, é plantar, e nem tudo é a mim. É Deus que está resolvendo tudo. No tempo dele. Mas eu estou plantando, ajudando. Cada pouquinho, cada um pode fazer um pouquinho. Mas não queira resolver todo mundo sozinho, não é isso. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E aí, basicamente, uma das dinâmicas que eu mostro na sala de aula, uma delas, porque a aula tem 2h30. E a gente, de novo, da mesma forma, a gente tem que atingir o coração e o cérebro da pessoa. A gente tem que atingir. Por exemplo, às vezes você quer educar alguém, corrigir alguém, você quer brigar, enfeitar a pessoa. Calma, respira, volte um passo atrás, pense como você pode atingir o coração daquela pessoa, o diálogo com aquela pessoa. E às vezes a resposta vem de você mesmo. E aí eu mostro, uma das dinâmicas que eu mostro é esse exemplo simples. Quando a gente nasce puro como essa água aqui. A gente é assim que nasce. É assim que Jesus manda a gente para o mundo. Confiando na família, confiando na sociedade, confiando em tudo. Só que com o tempo, na convivência com as pessoas, ou nós mesmos criamos mal para nós mesmos com pensamentos ruins, ou convivendo com pessoas ruins que a gente não sabe filtrar, o que acontece? A gente atrai pensamentos ruins ou pessoas ruins, ou pecado, o que for. Eles vão entrando na gente. E a gente vira eles. Aqui pode durar 1 ano, 20 anos. Se
Se você não buscar ajuda, você pode morrer assim. Porque você é orgulhoso, metido, convencido, não vai estudar, está dentro do problema, não pede ajuda. E às vezes a ajuda pode estar do seu lado, se você souber perguntar. Ou você, e às vezes, de muita dor, você encontra uma solução. Essa solução, ela pode vir através de Jesus, de um bom amigo, de uma boa parceira, de um relacionamento, de uma amizade, de bons pensamentos, de muito estudo. E essa Jesus, se for o bom pensamento, ele vai te traz ao que você era antes. Você volta ao ser antes. Você vence aquilo. Você sobrepõe o que era ruim. Só que, se você não se manter forte, porque Jesus veio para conviver com pessoas boas e ruins. E é isso que a gente tem que fazer, conviver com todo mundo, mas saber filtrar o que é bom e ruim. Só que a gente voltou aqui a ser bom. Só que essas pessoas que vivem, que são maus ou pensamentos ruins, eles não querem que a gente entre com as pessoas boas ou pensamentos ruins. Com as pessoas ruins ou pensamentos... Eles não querem que as pessoas ruins vençam. Eles vão tentar matar Jesus dentro da gente, as coisas boas dentro da gente. Eles não querem. Eles vão tentar enfrentar. Só que as pessoas que estão preparadas, como Jesus ou as pessoas boas, elas são invencíveis. E é isso. É isso que é viver na Terra. A gente tem que ser forte, limpos. Não perfeito. Perfeito não dá para ver aqui. É isso. Essa é uma luta diária. Eu tô aqui, eu posso entrar em qualquer lugar. E sair, mas não me contaminar. Isso pode ser dentro da própria casa da gente. Às vezes, até uma pessoa que está casada, namorando. Porque se o mal não atinge você, atinge uma pessoa que está do seu lado. Você tem que saber dialogar. Não, peraí, isso não é de mim, isso não me pertence. Vamos conversar, vamos voltar 10 passos para melhorar a coisa. Então é isso. É isso que eu estou aprendendo para os alunos, sei o quê? Dá para viver na Terra, não para ser perfeito. É o objetivo? É. Mas se não dá, sejamos justos com nós mesmos e com os outros. Dizendo sim na hora que é sim, dizer não na hora que é não. E era isso que eu tinha para vocês. Obrigado. Agora é o céu, você viu? É bem melhor, Celso. Você vê que é fantástico a ideia do nosso querido irmão de justamente buscar regar a sementinha, adubar a sementinha, arar essa terra que é os nossos corações, porque a semente é de Jesus, não é? A semente é do Mestre Jesus, mas nós estamos aqui justamente para contribuir com a obra que é do Mestre. Nós estamos aqui com a perspectiva, com a ânsia, com a vontade, com o desejo muito forte nos nossos espíritos de que essa semente que um dia eclodiu em mim, eclodiu em vocês, eclodiu no Everton, deu essa chacoalhada no nosso espírito, que fez com que a gente saísse do nosso estado de inércia, do nosso estado de, vamos dizer assim, de folga, de tranquilidade, e nos chacoalhou para que a gente pudesse fazer mais alguma coisa, como ele mesmo colocou. Poderíamos estar em qualquer lugar do mundo. Nós, vocês, qualquer um de nós poderíamos estar em qualquer lugar. Nós escolhemos, neste dia de hoje, estarmos aqui juntos, tendo essa experiência. Escolhemos fazer algo mais. Escolhemos não estarmos somente vivendo ao bel prazer das experiências da matéria. Então, isso, por quê? Porque já fomos chacoalhados pelo chamado do Mestre Jesus. Porque a nossa sementinha eclodiu. Né? Essa escolha de sermos algo mais, de fazermos algo mais, essa escolha de termos moral ilibada, uma moral equilibrada,
nos ditames cristãos, uma escolha. Fantástico a apresentação do nosso amigo. Fantástico. São os nossos pensamentos que realmente vão direcionar o que nós teremos para a nossa vida. Bons ou ruins. A mesma escolha pode ser a catástrofe da derrocada de nossa vida, ou pode ser o que vai nos elevar para sermos espíritos melhorados. Como diz, nos redimindo de um passado de equívocos, de erros. A perfeição é difícil, um dia nós chegaremos, mas escolhas corretas, sim, nós podemos ter. Escolhas de pensamentos bons, sim, nós podemos ter. E podemos, sim, caminhar em toda a nossa sociedade, ainda que em meio a dificuldades, problemas, viciações, escolhas equivocadas, criminalidade, enfim. E nos manter impolutos, intocáveis pela maldade. Por quê? Porque nós não queremos mais pensamentos ruins. A escola que o nosso irmão tem criado, né, já está pululando, ela já está assim, a todo vapor, e vai ampliar-se ainda mais. Por quê? Porque é uma escolha correta, é uma necessidade que todos nós temos necessidade de ter uma escola que vai além dos livros, né? É escola sem livros para dar essa chacoalhada, mas a ideia é escola além das cadeiras escolares, dos livros frios, da letra que está morta ali. Vamos além, vamos aos corações, vamos aos pensamentos, vamos às escolhas morais da vida, que realmente nós vamos sim sermos vitoriosos. Nosso irmão tem a benesse, né, de já pertencer a esta falange linda do Eurípides Barçanufo. Nós também estamos pertencendo, graças à misericórdia do mais alto, de Bezerra de Menezes, e felizes estamos, sim, porque nós temos a vontade do mais, do sermos mais, do fazermos mais, de pertencermos ao mais. Todos podem? Sim, todos podem, basta o querer. Basta o querer. Queiramos, então, o mais. Imortalidade da alma, está comprovado. Você quer uma prova maior? Feche seus olhos, sinta-se, ouça-se, perceba-se. Lá está Deus, lá está a mediunidade, lá está a intuição, como disse o irmão, em uma linha direta para ti. Perceba-se, ouça-se, compreenda-se. Mediunidade. Pluralidade de existências, a reencarnação, sim. Qual é a prova? Nós somos a prova. Nós somos a nossa própria prova da pré-existência da alma e da pluralidade das vidas, porque é a resposta que a nossa consciência aceita, a única, porque Deus colocou ela lá. Fantástico. Temos que realmente dar asas a esta multiplicação da vertente dos ensinamentos de Jesus para toda parte, né? Transcendendo as portas da casa espírita para reuniões em comunidade, reuniões em locais de necessidade, como em presídio, como hospitais, como cadeiras escolares também, as nossas casas, e é a nossa tarefa. Nós temos que levar aquilo que nós graciosamente recebemos para todo o local que for possível. Fantástico! É a tarefa que Jesus pede para todos nós. Eu convido para que nós possamos juntos fazer a oração do Pai Nosso para encerrar as nossas atividades. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Obrigado a todos e vamos em paz tomar uma bela. Palmas ao nosso irmão, a Jesus, é isso.